respaldar a minha palavra nesse versículo da palavra do Senhor Jesus no seguinte tema: Deus está no controle. Esta será a nossa reflexão nessa noite. Deus está no controle. E eu quero também informar os irmãos dentro de duas afirmativas: que estar no controle não significa manipular o processo 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês, 365 dias do ano. Não. Você pode estar no controle sem precisar manipular o processo o tempo inteiro. Estar no controle, amado irmão, é você ter o poder e a autoridade para interferir na hora que você quiser, do jeito que você quiser e como bem você quiser. Os irmãos entenderem bem melhor essa minha afirmativa aqui dessa noite, você pode levar para uma grande empresa. Pode ser uma empresa aqui no Brasil, uma grande empresa como, por exemplo, a Microsoft, também a Volkswagen. Pode ter um gerente aqui no Brasil, outro na França, outro nos Estados Unidos, que aquele gerente que está ali, ele toma decisões por aquela firma, ele admite, também demite, ele analisa, ele faz projetos de acordo com o seu interesse, como bem entender. Mas lá em cima tem um comandante geral ou um conselho geral que interfere tanto aqui no Brasil quanto na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, a hora que ele quer. Então Deus, irmão, está lá em cima do controle. Ele permite o homem escrever a sua história, mas a hora que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele bem entender, ele pode interferir, porque ele está no controle de tudo. Para Deus estar no controle de tudo, amado, Deus tem que controlar algumas coisas no seu reino. Por exemplo, se Deus está no controle, Deus controla em primeiro lugar o mundo espiritual. Deus controla o mundo de Satanás, também o mundo dos seus anjos, do seu reino. Os irmãos têm uma ideia de como Deus está no controle do mundo espiritual. Observe bem claro o exemplo de Jó. Lá em Jó capítulo 1, do versículo 12, diz a Bíblia que Satanás foi ter com Deus. E Deus perguntou: de onde vem? Ele disse: olha, de passear e rodear a terra. Aí Deus disse: viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel a Deus, temente a mim. E Deus disse: olha, Satanás disse: mas é claro que ele é temente ao Senhor. Ele é cercado de bem. Tira-lhe os bens, você vai ver se ele não vai pecar contra o Senhor. Deus disse: olha, você pode tocar em tudo que ele tem, mas não pode tocar na vida dele. Satanás, irmão, fez do jeitinho que Deus mandou. Ele só tocou nos bens de Jó porque Deus permitiu. Por quê? Porque Deus está no controle. Se Deus mandasse: olha, você pode acabar com tudo que Jó tem, tudo que ele tem, acaba até com a vida dele, Jó, Satanás tinha matado Jó. Mas Satanás só não matou Jó porque Deus deu um limite. Você vai tocar só no bem, você vai tocar só nas fazendas que ele tem, você não vai tocar na vida de Jó. Então Satanás só tocou nos bens porque Deus, amado irmão, está realmente no controle. E Deus estando no controle, até no mundo espiritual, Satanás só age até o limite que Deus ordenar. Em Jó, no capítulo 2, versículo 6, Deus diz: olha, depois que Satanás acabou com tudo que Jó tinha, ele volta de novo. E falou: olha, mas Satanás, mas Jó é fiel a ti, obedece ao Senhor, é porque ele tem uma saúde, ele tem uma família abençoada, ele é um homem que possui uma saúde de ferro, vamos dizer assim. Deus diz: olha, vai lá, toca na saúde dele, mas não mata Jó. Satanás colocou em Jó, irmão, uma chaga maligna, da cabeça ao pé, mas não pôde matar Jó, porque Deus está no controle. E se Deus está controlando, irmão, os demônios, o inferno, Satanás só age dentro do limite de Deus. Portanto, ele não pode ultrapassar o
Aí volta. O anjo pegou a espada e colocou na bainha e vem embora. O anjo obedeceu, irmão, milimetricamente tudo que Deus mandou. Tudo que Deus mandou, o anjo fez. O anjo não disse, parai, o anjo parou. Ele não mandou, eu voltei, ficou quieto com a espada na mão. Então, irmãos, até os anjos obedecem tudo que Deus fala, tudo que Deus manda. Amados irmãos, Deus realmente está no controle do mundo espiritual. Lá em Isaías capítulo 6, diz que os anjos, Isaías viu os anjos serafins voando dentro do templo. Ele viu, santo, 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 santo é o Senhor, porque até os anjos reconhecem o senhorio e a soberania de Deus. Eles o adoram como um Deus soberano, como um Deus protetor e como um Deus criador de tudo e de todos. Então, amados irmãos, Deus realmente está no controle. É o texto que nós lemos. Operando Deus, ninguém pode frustrar ou impedir o plano de Deus, porque Deus, amados irmãos, está no controle. E em terceiro lugar, o que Deus controla? Deus controla o mundo espiritual, quer de Satanás, quer dos anjos. E em terceiro lugar, Deus está no controle também do universo. Deus, irmão, controla o universo que nós estamos vivendo. Por exemplo, você já reparou como que tudo que Deus criou tem uma perfeição muito grande? A rotação que a Terra dá, irmão, em volta do seu próprio eixo, ela dura 24 horas. E se a Terra, essa rotação, diminuísse um décimo da sua rotação, os dias seriam 10 vezes mais longos e a noite 10 vezes mais longa. E seria tão quente durante o dia que seria tudo queimado pelo calor do sol. O que sobrou seria morto pelo gelo da noite. Por que a Terra não atrasa e não adianta? Porque Deus está no controle. Você acha que isso é por uma casa? Não! Deus, irmão, está controlando tudo. A atmosfera, mas possui uma espessura ideal para proteger a Terra de milhões de meteoritos que ela receberia durante o dia. Sabe por que a Terra possui essa espessura ideal para proteger a Terra? Porque Deus está no controle. Deus está controlando tudo, amados irmãos. E se a Terra, preste atenção, irmão, se a Terra fosse menor do que o tamanho da Lua, ela não teria uma força gravitacional capacitada para suportar e segurar as águas, e nem tampouco a atmosfera. Você acha que isso é obra do acaso? Não, é porque Deus está no controle. Amados irmãos, se o diâmetro da Terra fosse dobrado, ou seja, fosse maior, a pressão atmosférica seria tão violenta que dificilmente haveria vida aqui nessa Terra. Amados, e se a Terra tivesse a uma distância do Sol, da mesma distância que vemos está do Sol, seria tudo queimado. E se a Terra tivesse, irmão, uma distância do Sol em que Plutão está da Lua, seria tudo congelado. Mas tudo, irmãos, está debaixo do controle de Deus. Não está nem muito longe e nem muito perto, porque Deus está no controle. Então Deus, irmãos, controla o mundo espiritual de Satanás e também dos anjos. Deus controla o universo que nós estamos vivendo. Tudo que a gente vê por aí não é uma formação de Big Bang ou de um produto um produto vindo de uma natureza, segundo dizem os criacionistas. Não! Tudo foi criado e sustentado pelas mãos do Senhor Jesus. Então Deus, amado, está realmente no controle. E Deus também está, amados irmãos, no controle da história. Deus está controlando a história deste mundo. Nós temos o exemplo de José. José teve um sonho. Por inveja dos irmãos, foi jogado no buraco. Mais tarde, José foi vendido como escravo. E mais tarde, José foi traído da casa de Potifar. Aquele garoto é preso, mas Deus está controlando tudo. Na hora certa, no momento certo,
José foi colocado como governador do Egito. E o sonho que José teve há 15 anos atrás se cumpriu, porque o pai e os filhos, os irmãos, todos se dobraram diante de José. Toda a nação teve que comer na mão de José, porque José era o segundo governador do Egito. A parte de Faraó, José governava tudo, e havia fome naquela terra. Todo mundo foi lá para buscar a comida de quem? De José. Deus não estava controlando tudo, na hora certa, no momento certo, no dia exato. Tudo aconteceu debaixo da soberania e da vontade de Deus. José foi colocado como governador do Egito na hora certa. Portanto, irmão, aquieta o seu coração. Deus, amado irmão, está controlando tudo. Quando houve, amado irmão, aquele atentado lá nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, a nação americana começou a modificar. Até então, eles começaram a pronunciar algo que nunca havia falado. Olha, nós precisamos de rever a nossa posição em relação a Israel, porque eles não sabem, quem não sabe, mas vão saber agora que o último guardião para Israel é o americano. No momento certo, na hora certa, Israel vai ficar sozinho, e Jesus vai se manifestar para eles como Messias prometido. O palco está sendo formado e montado para que na hora certa tudo aconteça e o anticristo se revele ao mundo. Tudo está girando em torno disso. Tudo está levando para que essa profecia se cumpra. Sabe por que isso? Deus está no controle. Tudo está acontecendo, amado irmão, debaixo da autoridade de Deus. O mundo não está fugindo. Ou seja, Deus não perdeu as rédeas da situação. Tudo está acontecendo debaixo da autoridade de Deus. Deus, irmão, controla o mundo espiritual dos demônios e dos anjos. Deus controla o universo. Deus controla a história. Agora, em quinto lugar, Deus controla também o homem. Controla a minha vida e controla a sua vida. Antes, irmão, bem antes de você existir, Deus estava no controle da situação. Lá em Salmo 119, versículo 16, diz que os teus olhos me viram ainda informes. Quando você é formado no feto, Deus estava contemplando a minha vida e a sua vida. Deus te controlou, irmão. Deus te assistiu no momento que você estava numa formação no útero da sua mãe. Nada fugiu, amados irmãos, do controle de Deus. Lá em Salmo 119, 13 diz que tu me formaste, eu te teceste